Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita Amor e Caridade. Nessa terceira temporada do programa, estudando as parábolas de Jesus, com ensinamentos riquíssimos para a nossa vida. E aqui conosco, mais uma vez, as nossas irmãs, companheiras, que nos ajudam a entender, compreender aquilo que Jesus falou com muitas parábolas, com muitas alegorias, entendeu? Então, precisamos extrair realmente aquilo que não faz parte do contexto moral e se ater ao contexto moral das parábolas. Então, nós temos aqui a nossa querida Maria Antônia, professora, nossa querida Marilza, também professora e estudiosa, como todos nós somos, do Evangelho de Jesus. E assim convido mais uma vez a vocês de casa, aonde estiverem, a nos acompanhar nesse estudo, que sempre aprendemos um pouquinho, né? E é o que precisamos realmente, aprender, assimilar os ensinamentos de Jesus e ter a coragem de colocá-los em nossa vivência diária. E agora, para darmos início, como sempre, lemos sempre uma página desta obra, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. E a mensagem de hoje, para a abertura do nosso programa e para a reflexão daqueles que nos acompanham, é: quando a dúvida o assaltar, mantenha firme seu coração, no desejo sincero de perseverar até o fim. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fique a lamentar-se inutilmente. Gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam de seu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores. Ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo socorro do alto. Então, nossa mensagem de otimismo. E, naturalmente, nesses dias em que todos nós passamos por aflições, por provas, por testemunhos de fé, que são os desafios da vida, que possamos buscar sempre aquele que, em sua promessa imorredora, falou que estaria conosco em todos os momentos, em qualquer situação e dificuldades, que nos encontrássemos aqui, que fôssemos até Ele. E é esse momento que eu convido a todos os irmãos e irmãs a orar conosco, elevando nossos pensamentos a Jesus, o meigo Rabi da Galileia, representação máxima do amor de Deus nesse planeta, o sol espiritual de nossas vidas, que possamos assim mentalizá-lo como este sol que nos ilumina e ilumina a caminhada de todos aqueles que o buscam em espírito e verdade. E mais uma vez aqui reunidos, em nome dele, para estudarmos esses ensinamentos que ele nos legou através dessas histórias chamadas parábolas, com um cunho libertador para o espírito, tirando assim os simbolismos, enfim, as alegorias, e nos atendo ao espírito imortal, para quem ele se dirigiu. Assim, mais uma vez, contando com o Mestre querido, a nos inspirar, a nos intuir,
para entendermos a sua mensagem de luz, de paz, de amor, de fraternidade. Com as bênçãos dele, dos amigos espirituais que aqui também se faz ou fazem presente, nós pedimos a permissão ao Cristo Divino, a Deus nosso Pai Criador, para darmos iniciado o nosso programa de estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos amigos, irmãos, dando continuidade ao estudo das parábolas de Jesus, hoje temos uma parábola muito conhecida, não é? Que é a parábola dos talentos. Eu já de início, nós vamos aqui tirar uma dúvida, porque normalmente ela parábola dos talentos e das minas. Por quê? Elas são semelhantes, quase idênticas, e têm o mesmo significado. Não é? Essa que nós vamos ler, que é a parábola dos talentos, é essa que nós vamos comentar, que né, vocês irão comentar, está em Mateus, capítulo 25, versículos 14 e 30. E aquela que eu falei para vocês, que nós vamos ver aqui depois, ela se encontra em Lucas, mas que tem o mesmo significado. Então, nós vamos estudar a parábola dos talentos. Então, vamos, para nos lembrarmos né, dessa parábola. Muito bem. Porque isto é também como um homem que, partindo para outro país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada qual segundo a sua capacidade. E seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5, dobrou, multiplicou. Do mesmo modo, o que recebera 2 também ganhou mais 2, outros 2, quer dizer, multiplicou, dobrou. Mas o que tinha recebido um só, foi e se fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles, quer dizer, o momento da prestação de contas. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Então disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu Senhor. E chegou, por fim, o que havia recebido um só talento, dizendo, Senhor, eu sei que és homem severo, que ceifas aonde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. E atemorizado, ele dizendo para o Senhor, e eu atemorizado fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém, o seu Senhor respondeu, servo mau, a palavra aqui é esta, e preguiçoso, essa é a palavra-chave. Servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei? E que recolho onde não joereis? Pois bem, se você sabia disso, responde Jesus para ele, devias então ter entregue o seu dinheiro aos banqueiros, enfim, e vindo eu, teria recebido o que é meu.
né, com juros e fizesse também ele render. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, o que aconteceu com ele? Os outros entraram para o gozo, junto do Senhor. E o servo inútil, preguiçoso, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós já citamos Mateus 25, 14 e 30. São muitos ensinamentos, mas vou abrir, quem quiser iniciar, ou se você quiser, eu posso também, para os de casa, que nós já estamos mais familiarizados, né, com a parábola, para vocês entenderem os personagens, pelo menos da parábola, para que vocês, né, possam explicar melhor. Olha, bom, 4 são os personagens da parábola. O Senhor e 3 escravos. É o que se passa na parábola. Muito bem. O Senhor, quem é? É Deus, nosso Pai Criador. Os servos são os homens, componentes da humanidade, de uma maneira geral. Não é isso? Os talentos são os bens que podem ser recursos materiais e espirituais, que são oferecidos aos homens, a todos, para serem empregados em benefício próprio, nada contra, e do próximo. O tempo concedido para a movimentação desses bens são as reencarnações. Aqui já dá para a gente começar, quer dizer, colocamos aqui os personagens, né? Para a gente poder entender. Agora tem muitas coisas para a gente comentar aí, não é? Sobre essa parábola. Bom, vamos lá. Quem vai começar? Vamos nós. Na verdade, esse diálogo que Jesus tem, né, com os seus seguidores, parte de um questionamento em que eles indagavam ao Cristo sobre qual o melhor caminho de se adquirir o reino dos céus. Porque a preocupação à época, nós já falamos sobre isso, que a chegada do Messias era esperado há pelo menos 700 anos antes do seu nascimento. Então, todos aqueles povos da casa de Davi sabiam que o Messias chegaria. E quando ele chegou, muitos o reconheceram. E a preocupação maior era como atingir o reino dos céus, quer dizer, a felicidade eterna, né? Que era muito pregada. E aí Jesus conta essa parábola, que o Senhor, né, vem, quer dizer, ele preside, né? Ele é o fundamento da criação do nosso planeta. Os 3 servos significando a humanidade que já adquiriu a capacidade de discernimento, de compreensão, já saiu daquele período do homem primitivo, adquiriu conhecimento e mais responsabilidade. Por isso que eles recebem os talentos. Porque enquanto não tinham a responsabilidade, não foi oferecido nada. Como há muitos que nós temos ainda visto, né? O senhor da vinha vai dar 5 talentos. É o máximo, 5. Na cultura judaica, da qual Jesus fazia parte, tem um simbolismo, o número 5, né? Então, ele recebe 5. E ele, destemido,
dono da sua própria vontade, responsável em que ele estava diante, ele sabia para que ele reencarnou, porque Jesus era judeu, e judeu crê, acredita, tem certeza da reencarnação, e muitas falas de Jesus atestam isso. Então ele, sem medo, corajoso, sabia para que veio e se lança. E vai e trabalha e multiplica esses 5 talentos. E fica radiante quando o Senhor vem tomar as contas. Olha aqui, Deus, olha aqui, Senhor. Tu me deu isso aqui, mas com o que eu tinha, eu consegui fazer muito mais. E aí nós vamos observar esse homem dos 5 talentos na figura dos grandes homens que passaram pela terra. Tanto nas artes como na ciência, na religião, né? Todos esses top de linha que a gente tenta seguir, né? Então é aquele que sabe o que veio e não importa, eles se lançam no trabalho em prol da multiplicação do quê? Da lei de Deus, né? Que é a lei de amor. E aí vem aquele mediano como nós, né? Alguns de nós recebe 2 e com muito esforço, com muito suor no rosto, ele devolve mais 2, 4. É aquele que, mesmo diante das dificuldades todas na vida, ele estuda, ele trabalha, ele é bom filho, ele é bom pai, ele é bom amigo, né? Ele trabalha. Mas tem aquele que é a grande parcela da população. O que eu vim fazer nessa vida? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Se o barco sopra para o norte, eu vou, se sopra para o sul, eu vou também. Então, as crianças espirituais de que tanto Jesus falou, né? Sem compromisso, né? Sem compromisso. E também, né, a gente sabe que todos que reencarnam, no mínimo, reencarnam com um talento. É a nossa capacidade. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros que ele já de antemão sabe que não vai suportar, não vai aguentar o peso. A questão está naquela palavra, preguiça. E aí a gente prefere enterrar os nossos talentos. E vai passando reencarnações e reencarnações. Mas chega um momento que o Senhor vai nos cobrar a prestação de contas. Olha só, para a gente passar depois que o primeiro bloco já está voando, não é? Entender, vamos deixar bem claro que sejam esses talentos. Bom, primeiro, a saúde boa, o indivíduo enfrentar preservação da saúde. Porque aqui tem, ele falou, pode ser o talento material, o dinheiro, a fortuna, que é uma prova difícil, não é? Como a pobreza também, é uma prova dificílima. Então, você vê que todos recebem um talento, mas teremos que prestar conta. O professor, olha aí, o talento, a inteligência, né? Vocês duas são professoras, todas exercitaram aí o magistério, tantos anos, décadas e décadas ensinando, quer dizer, tirando os jovens da ignorância, vocês colocaram o talento de vocês a serviço do próximo. Então, nós podemos fazer, o cozinheiro pode colocar o seu talento a serviço do próximo. Isso. Não é? Todos aqueles que têm uma profissão, você citou o pai de família, a mãe que tem os seus talentos, né? Em educar os filhos, mostrar o bom caminho, está multiplicando os talentos. Juarez, uma vez,
perguntaram a Joana de Ângeles, que é uma mentora espiritual, qual era a maior missão do homem na Terra. Qual era a maior missão do homem na Terra. E do homem em sentido da masculinidade, de ser macho, o macho da espécie, né? Ser pai. Aí ela falou, nenhuma outra missão supera a de cuidar dos seus filhos. Pois é. Não é ser missionário, não é ser pastor, ser padre, ter grandes obras. A maior missão do homem na Terra é com aqueles espíritos que foi-lhe confiado a encarnação. Então, ser pai, segundo ela, é uma das maiores missões que o homem assume. A responsabilidade de conduzir aqueles espíritos, nossa, vem com aqueles talentos e falha. Olha a tristeza, lamento, o lamentável. É enterrar os talentos, muitas vezes. Quando retorna a espiritualidade... Minha gente, vamos agora para o nosso intervalo, já encerrou o nosso tempo do primeiro bloco, e retornaremos daqui a pouco com o nosso segundo bloco do programa de hoje. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Setor em anexo para atacadistas com produtos alimentícios e cestas básicas. Utilidades, laticínios, variedades em bebidas, gelo e carvão. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Queridos amigos, irmãos, retornando ao nosso estudo dessa parábola dos talentos. Então, como nós já ouvimos aqui a Marilza, também aqui a Antônia, e os nossos comentários é que todos nós nascemos ou reencarnamos com algum talento, para que possamos desenvolvê-lo aqui, seja materialmente falando, como espiritualmente. Porque quantos têm o dom da palavra, da oratória, não é? De ensinar as pessoas, conforme já citei os professores, em todos os segmentos da sociedade. Nós vamos encontrar as pessoas com muito talento. E na nossa vivência, né, Antônia, a gente às vezes conhece pessoas talentosas, mas não querem colocar aquele talento a serviço do próximo. Aqui na nossa instituição nós temos exemplos, né, positivos. Pessoas que têm, por exemplo, facilidade com trabalhos manuais, artesanatos. Música, que não são profissionais, mas nunca às vezes estudaram para fazer isso. Mas fazem bem. Então eles vêm aqui como voluntários ensinar, olha aí, as crianças, as mães, estão colocando os seus talentos ao serviço do próximo. Outra coisa, aqueles que também são formados, que são médicos, dentistas, que também trabalham conosco aqui na instituição, eles colocam, naquele momento que trabalham aqui, o seu talento à disposição do próximo, dando de graça, auxiliando ao seu irmão. Estão multiplicando os seus talentos. Né? Muito bem, muito bem. Nós somos, já temos aprendido isso, somos herdeiros de nós mesmos, quer dizer, de nossos esforços, né, para que possamos crescer através
das nossas reencarnações. É uma vida só, né? O espírito, desde que nasce, não morre mais. Ele vai, através das vidas sucessivas, adquirindo conhecimento, capacidade. Alguns, aí se torna herdeiro dos seus esforços. Há outros que se tornam herdeiros de seus fracassos, porque não, ao invés de pautar a sua vida no bem, no crescimento, pauta a sua vida no fazer nada, na preguiça, como foi dito ali, lembrado na parábola. Foi Jesus que disse. Exatamente. Então ele vai sendo herdeiro dele mesmo, ele não desenvolve seus talentos, mas cada um tem os seus talentos conquistados por si mesmos. É a cada oportunidade de reencarnação que o espírito volta à Terra, renasce, ele traz uma programação de acordo com o talento que ele já conquistou. Segundo a capacidade. Segundo a sua capacidade. Então, ele já tem aquele talento da fala, da facilidade da fala, da inteligência. Então, ele faz uma programação, uma proposta, auxiliado por seus mentores espirituais, de que nesta vida é o planejamento, né? É o planejamento da vida, igual que a gente faz um planejamento de aula, não é, Marilza? A gente não vai para a sala de aula sem ter planejado aquela aula. A gente também não vem para o planeta sem ter planejado aquela existência de não sei quantos anos, com aqueles familiares, com as pessoas ao nosso redor, e colocando os nossos talentos que já conquistamos. Ninguém vem aqui para enterrar talentos, nem para paralisar esses talentos. A gente volta aqui para aumentar esses talentos. E se a gente já possui alguns talentos, na oportunidade da nova existência, a gente vai poder aumentar esses talentos, Antônia, dobrar esses talentos. Sim, pode falar. É verdade. Quando você fala, ninguém vem aqui para enterrar os seus talentos, nos leva a uma reflexão do simbólico, né? Que o Senhor dá os talentos e manda enterrar, né? Aquele vai e enterra. Isso tem um simbolismo. Manda aumentar e aquele enterra com medo. Com medo, né? É justamente no enterrar que... Né, paralisa tudo. Que paralisa. Porque a Terra... Você não vai adiante. A Terra é um lugar de multiplicação. Isso. Tudo se multiplica na sua plantação, na sua... no mexer com a Terra. Aliás, na Terra tudo é útil, porque são os alimentos que nos trazem saúde, que nos transformam, que fazem a criança crescer, se fortalecer. Sim. Uns vão para a mente, outros vão para o sangue, outros vão para o corpo físico. Então, a Terra dá esse exemplo. E Jesus utiliza dessas parábolas o exemplo das coisas que a humanidade daquela época conhecia. E aí você vê o homem na ilusão de si mesmo, no enterrar, ele acha que vai paralisar. Ele acha que ele não é competente o suficiente para produzir mais. Ele não acredita em si mesmo. Ele não acredita. Você acha capaz. Mas nós vamos vendo, a maioria das crianças, quando nós damos desafios para elas nos dizem assim, eu consigo. Então, a criança, como é ainda um ser, né, aí num processo de desenvolvimento, ela não teme os desafios. Isso. Já o homem adulto, ele paralisa, porque ele não consegue ver além, ele não consegue ir adiante. E é o que nós estamos vendo, assistindo hoje, numa grande parcela da humanidade. Eles culpam os outros. As outras pessoas é que são culpadas. O pai é culpado, a mãe é culpada, a família. O governo é culpado pela sua paralisação.
mas ele está tão obscurecido com a sua incapacidade que ele se fecha. Aí é E a cada hora. vez mais ele retrai, ele não se lança Isso, como enterra- aquele que recebeu enterra os 5. talentos. Nós estamos vai adiante. assistindo que a depressão é a moléstia da atualidade e vai se conservar ainda por muitos tempos à frente. E muitas vezes cada baixa autoestima. Sim. Como falou o palestrante de domingo. Muito bem Né? falado. Então, ele não se lança capaz. Ele fica observando o que os outros falam e ele vai com a massa. Ele acompanha a multidão. Ele acompanha a multidão. E aí, Maria Mas Isabel- aquele que briga entre aspas, né? Aquele que se lança fora da multidão, ele se coloca em destaque. É aquele que vence a si mesmo. Que é isso que Jesus vem falar em toda a sua trajetória de ensinamento. O homem que vai atingir o reino dos céus é aquele que vence a si mesmo. Vence a sua preguiça, vence a sua ignorância. Porque muitas das vezes na escola o aluno fala assim: o professor me deu nota 4. Não foi o professor que deu a nota, foi o aluno que tirou a nota excelente 4. a nota. E ele não se esforça para avançar. Mas aquele que ousa, ele vai à frente. E assim, nesse momento que a gente se depara com essas pessoas que estão enterrando seus talentos, é a hora daqueles que já adquiriram mais talentos e que querem multiplicar e devem, e sabem da importância disso, olharem para o seu próximo que está ali sem saber o que fazer, enterrando seus talentos, e auxiliar, usar o seu talento de paciência, de competência, de sabedoria, de estudo, de conhecimento, para auxiliar aquele a sair daquele ponto que se colocou ali, paralisado, marcando passo, sem sair do lugar, porque às vezes falta o outro que não pode, que não se preocupa em ajudar. E o objetivo da vida é você fazer o seu talento aumentar, mas indo em direção do outro, tentando auxiliar. É assim, você tem uma luzinha, é tão pequena, é um palitinho de fósforo só. Mas se você apagar, vai ficar tudo escuro. Mas se você acender aquele fósforo e ajudar aquele que está com o seu apagado, vai acendendo, e vai acendendo, e vai acendendo, vai acendendo. Vamos tem 100 ali naquele ambiente com um palitinho de fósforo. Se esses 100 palitinhos ficarem acesos, você já fez alguma claridade. E uma claridade boa. Auxiliou a clarear, entendeu? Então a gente deve prestar atenção nessa história dos talentos. Mas o meu não é esse, o meu é... Eu não posso fazer nada nesse sentido, mas pode fazer em outro sentido. A gente precisa crescer dando a mão ao outro para o outro crescer. Eu acho que é assim. Eu acho, não, eu sei. O que está lá mais à minha frente me dá a mão que eu estou atrás. E eu vou crescendo. E eu ajudo o outro que ainda não chegou aqui. E ele também dá a mão para o outro. Então vai fazendo uma corrente nessa direção vertical. Né? Para que todos possam crescer juntos. Porque não pode o progresso se fazer se eu guardo meu talento e eu não deixo o outro sem saber o que faz do dele. O que Jesus quis dizer é isso mesmo. Então a gente precisa crescer. Antônia, olha só. É para proveito nosso, proveito próprio. Isso. E para os outros. Isso. Os talentos que a gente podemos usufruir, no caso, vamos considerar, da riqueza, mas não podemos pensar só em nós, para nós. Não. Temos de distribuí-la de várias formas. Ninguém nasce colocar rico. a serviço do próximo. Ninguém nasce rico porque eu mereço, Deus me deu. Não é isso. Eu sempre penso não é isso. Nesses grandes missionários, você já citou aí, desses que recebem 5 talentos, que já tem uma capacidade bem acima da nossa, com certeza, né? Que nós estamos ainda num talentinho, nós estamos brigando aí para dobrar ele, né? Para não enterrar ele. Teremos que nós prestar já passamos da fase do enterramento. Nós já compreendemos que só vamos
ir adiante, Fazer o nosso crescimento espiritual, arrastando alguém conosco, né? Isso aí. Trabalhando, não sendo egoísta, né? Assim, não numa totalidade, mas Então ainda... aqui, eu vou ler esse trechinho, porque os comentários das duas fechou aqui, ó. Os servos que receberam, né, que possuem, aí ele vai definir agora o que vocês falaram. Os servos possuem capacidades diferenciadas. Olha, vocês falaram. O que significa que aproveitaram diferentemente sua jornada evolutiva aqui na Terra, que você comentou, por terem capacidades diferentes. Um deles recebeu 5 talentos, outro recebeu 2, e o terceiro apenas 1. Os 2 primeiros, sendo espíritos mais adiantados, foram previdentes, diligentes e aplicaram os bens recebidos, aumentando-os. Agora, o terceiro, no entanto, atrasado que era, raciocinou mal, buscou desculpa, porque primeiro ele começa a elogiar o Senhor, que, né, onde plantas eu sei que tu ceifas e não sei mais o que eu... Sabe aquela história do desculpismo? Não é? Não é verdade? Então, ele enterrou o talento, isto é, nada produziu. É igual útil para a sociedade, ou até mesmo para a família, né? Eu tinha uma amiga muito querida que ela dizia assim, as pessoas ou elas encontram motivos para fazerem ou desculpas para não fazerem. Isso mesmo, é isso Ela aí, diz, isso aí. Qual é o que te motiva a fazer alguma coisa? Você vai e realiza. Ou qual é a desculpa que você vai usar para não fazer nada? E aí nós vamos ver, Juarez, desculpa, é igual um rapaz agora que formou-se em medicina com autista, foi diagnosticado autista desde a infância. Pelo seu esforço, ele formou-se em medicina. E quantos nascem com uma inteligência privilegiada e se destroem ao longo do caminho? E por outro lado, muitos também se dedicam, sendo esses, né, inteligentes, principalmente na área da ciência, né, que pesquisam por décadas, né, Antônia, para ajudar a humanidade. Quer dizer, ele coloca a inteligência, o saber dele a serviço do próximo. Não é? Mas todos nós, todos, recebem um talento, no mínimo, para reencarnar. Isso todos é um paralelo. Entendeu? Porque é o que eu falei, a dona, nós já citamos aqui no início, né, Antônia? É a mãe, a dona de casa, o pai, ser um bom pai, um bom irmão. Cada um tem o seu talento. Diferente. Agora, o preguiçoso, Coitado. ele não se esforça. Olha, porque aqui está inserido o Só trabalho. quer receber. Ué, os que trabalho receberam é uma lei, 5, né? receberam 2, eles caíram em campo, foram trabalhar. Foram trabalhar. Por isso que eles conseguiram, através do esforço, que você falou, não é? Multiplicarem esses talentos. E claro que quando foi prestar conta, bom servo, olha aí, não foi preguiçoso. Ele cumpriu todo um planejamento. É isso E aí. é um paralelo que Jesus faz com essas pessoas que recebem talentos materiais, com os talentos que a criatura conquista com seu próprio esforço, que vão apresentar diante do Senhor, que é Deus, né? Sim. Que representa esse homem aí que ele está falando, né? Deus. E a criatura vai entregar, se apresentar diante de Deus, na vida espiritual, com aquilo que conseguiu. É importante também, para a gente encerrar o nosso segundo bloco, é que ou mais cedo ou mais tarde teremos que prestar conta. Então vamos ver se nós não estamos enterrando o nosso talento. Não é verdade? Porque isso aí, o que acontece? Haverá choro e ranger de dentes para isso.
Não é o inferno, não. Ah, Juarez, é até bom a gente esclarecer isso no próximo Vamos bloco, falar? né? Nós vamos ler o restinho O aqui. pessoal já está pensando um que vai para as trechinho. chamas do inferno. Não é isso também não. Nós vamos entender o simbolismo desse choro e ranger de dentes. No terceiro e último bloco. Agora vamos para o nosso intervalo. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ikine. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços: Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beiralinha 318 Beiralinha. Companhia do Construtor de Teresópolis. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Assim, amigos e irmãos, retornando o estudo hoje dessa parábola dos talentos, como vimos, teremos que prestar conta. Mas aquele que enterrou não estará gozando no seio, junto com o Senhor, o seio da paz, da tranquilidade, da consciência tranquila. Muito bem. Então, seguindo a explicação da parábola, diz o Senhor da parábola que o servo negligente deveria ter posto o talento nas mãos dos banqueiros, a fim de render juros. Ora, é evidente que o Senhor não está incentivando a usura. É uma linguagem alegórica para significar que o servo deveria ter procurado os que têm mais capacidade do que ele, os quais saberiam dar um uso benéfico, produtivo ao pequeno adiantamento recebido. Assim ele progrediria um pouco mais pela experiência que adquiriria. Aqui entra a humildade de buscar alguém que poderia ajudá-lo, como nós fazemos, Antônia? Quando a gente vê que a nossa capacidade não dá para fazer determinadas coisas, a gente procura ajuda, pede ajuda, não é isso? Bom. Naquela época, a história de fazer render o dinheiro. Jesus usou essa imagem, mas naturalmente que ele não era a respeito de... Era um e o banqueiro da época de Jesus não tem a conotação de agora. Que tenha... Porque o que acontece? Tem muitos, minha gente, que foram colocados sobre a sua responsabilidade, fortunas, que estão aí, de uma certa maneira, enterradas nos cofres das instituições financeiras, sem produzir nenhum bem. Foi o talento que a pessoa recebeu e enterrou. E só vivem para eles, aplicando esses recursos nas bolsas de valores do mundo, enfim. Não dão emprego. Não, é isso aí, não dão emprego. Quer dizer, esse dinheiro não é produtivo. Esquecendo também que quando riqueza, essa riqueza material, ninguém leva. Desta vida. Tudo aqui. A riqueza que se leva é a riqueza interior, a riqueza
da alma, né? A riqueza conquistada no interior do coração. Perfeito, Não é, perfeito. é o que se fez. É porque a riqueza material, ela vai ficar, né? Tudo que é Chico material, Xavier tem tudo que até é uma material vai página ficar. que Chico Xavier até tem uma página que ele diz: quando você morrer, sua casa não é mais sua, sua riqueza não é mais sua, suas dívidas também não são suas, mas também o seu dinheiro não é seu. E ele vai colocando a gente diante da realidade. Da realidade da vida. O que você vai levar? Aquilo que você conquistou Porque dentro do também na coração. época de Jesus não tinha esse conceito que nós temos hoje de deixar o dinheiro guardado no sem banco. dúvida. As pessoas guardavam nos seus potes, nos seus baús, Não nas existia suas bancos. casas. Não. Né? É verdade. Isto é recente. Então recente. ficava tudo lá parado, não era empregado em nada. A parábola transmite ainda, para entendermos ela por completo, o ensinamento de que ao que tem ainda, mais lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos entender isso. Bom, para significar isto, todo aquele que é diligente, esforçado, que diligencia por corresponder ao amparo divino, ao amparo do plano espiritual, receberá auxílio, proteção para que possa aumentar suas virtudes, ainda mais. Mas oportunidade de trabalho. A sua Mais capacidade, trabalho, mais trabalho. a sua capacidade espiritual vai aumentar mais ainda. Todavia, aquele que não se esforça para acrescentar alguma coisa ao bem que recebeu de Deus, o Pai Criador, que nada faz para aumentar sua capacidade, sofrerá encarnações expiatórias. É isso que significa esse ranger de dentes, cérebros exteriores. São as São dores uma da imagem. vida, né? Através das outras reencarnações, às vezes até nessa mesma, a pessoa vai passar por coisas difíceis, momentos difíceis, situações difíceis, dificuldades, que talvez se ele tivesse cumprido a sua proposta reencarnatória, ele não passaria. Ele ainda precisa das dores. Quando nós nos elevamos, já não temos mais, não teremos, quando nos elevarmos, vamos botar no futuro, não é, Mariana? Não teremos mais a necessidade dessas dores. E também nós, quando ele fala do preguiçoso, tem pessoas que dizem assim, eu não faço mal a ninguém. Nem bem também. Mas deixar de fazer o bem já é um mal. Seremos cobrados pelo mal que fizemos e pelo bem que deixamos de fazer. E assim, está lá no livro dos Espíritos, o seguinte, é certo o homem falar mal dos atos do outro, o ato mal do outro. Aí os Espíritos respondem assim, se você fala do ato corruptível, né, do mau ato do outro, onde esse mal só prejudica a pessoa, você deve ficar calado. Não colocar em evidência o que o outro faz de errado. Mas se o ato que o outro está praticando prejudicará uma ou mais pessoas, você tem o dever moral. Obrigação e dever moral. Obrigação e o dever moral de lutar contra. Então, nós não estamos aqui para lutar, mas para demonstrar o outro lado, a outra face. Se um faz um ato mal, nós temos o dever moral de mostrar como que se faz o bem. E não se omitir, ficar calado. Isso. Igual tem uma história, né, a pessoa chegou e falou assim, a sua galinha, uma pessoa que tinha um sítio, tinha uma galinha, uns bichinhos lá, aí um veio e perguntou assim para ele, você não vai alimentar a sua cria? Aí ele, não, elas vão comendo por aí o que tiver. Vão, né, ciscando. Deixa elas. Aí foi passando o tempo.
Você não vai cuidar do pasto para que os seus animais tenham o que comer? Não, pode deixar, elas vão fazendo, né? Aí chegou um dia em que o lugar não ofereceu mais nada. E toda a criação também morreu. E aí foi perguntado, e aí? Ah, se eu soubesse, né? Eu tinha cuidado das coisas, né? Para que não chegasse esse tempo. E aí ele também morreu por falta de alimento e de moradia. E assim somos nós. Enquanto é a casa do vizinho que está pegando fogo, não faz eu mal. Fico quieta na minha. Quando Mas chegar na minha vai vez... chegar um dia que esse fogo vai ultrapassar fronteiras e vai também atingir a minha casa. Então, só para completar, né? Nós temos que ter a consciência de que o mal que eu faço prejudica a todos que estão ao meu redor. Assim como o bem que eu faço, ele beneficia a todos os que estão ao meu redor. E isso inclui a humanidade inteira. Deus não é brasileiro, graças a Deus. Deus é de todos os países, porque Ele é criador de tudo. Ele é criador dos universos. Graças a Deus, Ele não tem time para torcer. Isso é coisa nossa. Então, nós temos que pensar que somos irmãos. E a fraternidade nos conclama ao trabalho universal. Aonde quer que exista dor e sofrimento, é aonde nós temos que estar presentes. E precisamos então, companheiros e irmãos, fazer uma reflexão e descobrir qual o talento que Deus dotou ou nos dotou para colocar a serviço do próximo. A serviço da comunidade, conforme já falamos aqui, a serviço da nossa família em primeiro lugar, como a Marilza ressaltou, porque uma coisa é certa, todos nós possuímos valores que podemos ajudar sempre, auxiliar sempre, de acordo com a nossa boa vontade. Então, isso é que é procurar, né, a gente entender e compreender que Jesus vem nos trazer essa parábola, esse ensinamento, para dizer a todos que todos podem. Olha aí, todos podem progredir, podem evoluir, segundo o esforço de cada um. Agora, aquele que não quer, conforme nós vimos aqui na parábola, se esforçar, não é? E simplesmente deixar as coisas acontecerem, vai chegar o momento que nós vamos retornar à pátria espiritual. E aí vão nos pedir prestação de contas. Quem? Nossa consciência. Porque Deus está em nós, não é? Então não é aquele velho barbudo, né? Que muitos têm essa imagem ainda de Deus, né? Aquela coroa na cabeça, nada disso. Então nós teremos que prestar conta a nós mesmos, a nossa própria consciência. Porque é o que você falou, nós podíamos fazer, tínhamos capacidade para fazer e não fizemos. É aquilo que eu te falei. Aí muitos dizem, conforme a Marilza falou ali, eu não faço mal a ninguém. Ué, mas não faz o bem. Não é isso? Então é isso que a gente tem que procurar entender, que nós estamos aqui neste planeta para progredir, para buscarmos cada vez mais conquistar os valores morais, olha, os talentos espirituais, estes que virão nos acompanhar. Porque a riqueza material, né, os bens materiais, eles são transitórios. Porque vamos retornar para a casa do Pai. A casa do Pai. E aí, que vamos levar? Nosso carro? Nossa casa? Então, vamos prestar bem atenção, que a maior riqueza
está na conquista dos bens imperecíveis, que são realmente a verdadeira riqueza ou as riquezas do Espírito. Aquele que a traça não rói A amizade, não é? A amizade. e os ladrões não roubam. Jesus deixou bem, é verdadeira riqueza Essa é a que nós riqueza. podemos aqui na Terra conquistar são esses valores. Que realmente você falou, né? Os ladrões não desenterram. Olha, ó, enterrar, outro simbolismo aí, ó. Enterrar a riqueza, não é? Devemos expô-la, quer dizer, distribuir. E esses talentos são muitos. Podemos distribuir talentos da compreensão, da tolerância, não é? Da solidariedade, da fraternidade, da caridade. Olha que talento maravilhoso. E todos nós possuímos, como diz aqui em nossa parábola, em graus variados. Uns mais, outros menos. Mas quem tem menos também pode dobrar, pode multiplicar. É o que Jesus veio nos dizer. Quem tem um pode dobrar para 2. Joaliza, a caridade, então, é um dos maiores talentos que a pessoa pode conquistar, né, em si. E tem uma canção que diz, quando a caridade... Olha que grandeza, né? Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. E assim, que beleza, ela mesma que vai fazer a nossa prece, então. Né? Então, agradecemos mais uma vez a todos vocês que acompanham o nosso programa Amor e Caridade. E agora, para encerrar o nosso programa de hoje, vamos então pedir a nossa querida Maria Antônia para fazer a nossa prece de agradecimento por esses momentos de estudo que aqui tivemos. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nosso maior amigo. Mentores amigos que nos guiam pela vida, amigos queridos que nos assistem, que a paz de Deus, que o amor de Jesus nos guie sempre. Agradecemos, Senhor, por esses minutos de paz, de aprendizado, de conquista que tivemos aqui, neste espaço do programa Espírita Amor e Caridade. E queremos perguntar a você, caro amigo, qual é o seu talento? Busque em você mesmo qual é o seu talento, o que você veio fazer aqui. Encontre essa resposta. Qual é o seu dom? E coloque-o em prática, em direção do seu irmão. E ele duplicará, ele se reproduzirá. Que a paz de Jesus nos envolva a todos, que esta luz divina nos alcance a todos, nos incentivando na caminhada do bem e do amor. E que assim possa ser. Graças a Deus. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.